Das 6 às 22 horas, é permitido que candidatos coloquem suas publicidades em diversos pontos da cidade. Isso para chamar a atenção de seus eleitores, com a sua fisionomia e também com o seu número partidário. Porém, uma situação tem chamado a atenção não só de Itumbiara, mas também de todo o estado e de todo o Brasil. As placas dividem alguns pequenos espaços e às vezes a força do vento ocasiona situações como essa, em que essa placa perdeu aí o equilíbrio caindo ao solo. Porém, nós estamos na Avenida Afonso Pena, uma das mais movimentadas da cidade de Itumbiara. Essas placas, como podemos observar, está bem próximo da via e o vento pode fazer com que ela gere um grande acidente, seja com motociclistas ou mesmo danos materiais em veículos. Essa responsabilidade caberia a quem? Caberia ao candidato ou às empresas contratadas por afixarem essas placas nesses lugares? É o que vamos saber. Vamos tentar conversar aí com a postura que regulamenta situações como essa ou mesmo com o TRE. Aurélio, o que é permitido e o que não é permitido no caso da propaganda partidária? Bom, a legislação traz, quais são as vedações com relação à propaganda eleitoral. Essa não é a Justiça Eleitoral que estabelece, é a própria legislação que estabelece qual é o tipo de propaganda que é permitida. Se é cavalete, placa, isso tudo é uma série de propaganda que é a legislação que vai estabelecer o que é permitido e o que é proibido. No caso, nós estivemos na Posturas de Itumbiara para falar a respeito dessas placas. Itumbiara é uma cidade que tem muitos ventos e algumas placas dividem alguns pequenos espaços ao qual ali o vento pode levar aí a algumas vias movimentadas, como no caso da Avenida Afonso Pena. No caso de uma placa daquela causar um acidente, a quem recorrer? À Justiça Comum, aos candidatos, à empresa contratada? Bom, o papel da Justiça Eleitoral, ele se restringe, no caso da propaganda, à fiscalização, Prejuízos causados por esse tipo de propaganda ou por qualquer tipo de material, isso aí tem que ser discutido na Justiça Comum, de quem, não sei, a responsabilidade, quem vai arcar com prejuízo. Isso aí é uma questão a ser discutida na Justiça Comum. Não cabe à Justiça Eleitoral esse tipo de discussão. Nós aqui, o papel da Justiça Eleitoral fundamental é a realização da eleição. Com relação à propaganda eleitoral, nós exercemos o papel de fiscalização do que está irregular. Agora, prejuízo causado por propaganda, esse tipo de coisa, é uma discussão que tem que ser feita na Justiça Comum. Então é isso, a gente agradece aqui o Marco Aurélio por essas explicações. E no caso aí de algumas publicidades que atrapalhem a vida dos pedestres na calçada, pode procurar o TRE, que fiscalizará e saberá aí as medidas cabíveis. Deve retirar essa placa e provavelmente algumas sanções que forem aí permitidas. No caso de prejuízo material em acidentes, a vítima deve procurar aí a Justiça Comum, juntamente aí com algumas testemunhas e provas do que aconteceu.